Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje o tema vai ser o voto de protesto, tá? Foi uma reflexão que eu fiz nos últimos 2 dias aí, pensando no bolsonarismo, na ascensão do bolsonarismo e também na proximidade agora dos 10 anos das manifestações de 2013, né? Que a primeira grande manifestação ali foi lá por volta do dia 16, 17. E depois eu vou dar uma pesquisada aqui, mas eu vou fazer um vídeo especial para isso, tá? Já separei um material aqui também, porque eu fiz um artigo longo na época sobre isso e vou resumir esse artigo para vocês e trazer algumas novidades aqui também do que aconteceu nesse período, né, de 10 anos, desde as manifestações de 2013 que ficaram famosas aí no Brasil e que geraram uma série de coisas boas e coisas ruins, né, para a gente nos últimos anos, tá? Então, enfim, o tema de hoje é o voto de protesto, tá? E esse tema ele serve tanto para pensar a ascensão do bolsonarismo, né, quanto para pensar essas manifestações, tá? Os 10 anos de manifestações. E a gente vai entender um pouquinho por quê, porque eu vou deixar hoje uma espécie de, né, uma palhinha sobre o que eu vou desenvolver de maneira mais ampla nesse vídeo especial que eu devo fazer lá por volta do dia 15, tá? Sobre isso, beleza? Então, a questão do voto de protesto, né? O protesto, né, é uma forma de manifestação social legítima, né, e inclusive louvável e, de certa forma, que deve ser estimulada, né, por todas as instituições e todos os mecanismos de debate social, né? As escolas, as universidades, tá? As instituições sociais de maneira geral, e as pessoas vão se organizando, né, em associações de moradores, sindicatos, grupos mesmo, né, que, enfim, às vezes se formam e criam, né, uma conexão com a legislação, se tornam instituições ali que existem, né, enfim, de maneira frequente, não é só aquele encontro esporádico de pessoas. Então, enfim, o protesto ele é uma forma legítima, tá, de manifestação social e muitas vezes de crítica, não só ao governo, mas também ao poder de maneira geral, né, ao poder econômico, ao poder da grande mídia, ao poder das empresas, né. Existe o PROCON, por exemplo, que é uma instituição pública e que é uma espécie de braço ali que permite, braço institucional que permite a crítica, né, enfim, as empresas que não seguem o Código do Consumidor, enfim, tudo isso. O próprio judiciário, né, tem uma certa faceta, né, de acolher esses protestos, porque muitas vezes você pode entrar com ação contra essas instituições e tudo mais, né? Para além disso, existem as manifestações também artísticas, né? E as manifestações da micropolítica, né? Então já deixo aqui com vocês essa dica, tá? Do Michel Foucault, esse livro aqui, né? Microfísica do Poder, tá? Que é um conceito que permite pensar essa questão, né? O quanto que os protestos sociais são muito parte dessa microfísica do poder. Invariavelmente, eles não surgem nos salões do poder, né? Eles não surgem, né, nem nas reuniões entre os políticos mais poderosos, nem especialmente os de direita, né, que na verdade são aqueles que querem manter o status quo econômico, né? Dos ricos muito menos, né? Da grande mídia muito menos, enfim. Né? E a gente vai pensando aí, todas as instituições mais poderosas buscam, na verdade, manter o seu poder, né? Então elas são, de certa forma, meio avessas às formas de protesto mais amplas, né? De qualquer forma, a gente vai chegar no voto de protesto, tá? De qualquer forma, a Constituição brasileira está aqui, né? A Constituição brasileira, essa Constituição que eu tenho aqui, que é de 88, né? Ela protege, né, o protesto. Ela permite o protesto, ela estimula o protesto, está aqui, né? Enfim, né, nos direitos e garantias fundamentais.
a liberdade, né, tá assegurada, né, das pessoas se reunirem para fazer protesto, né, se associar para protestos. E tem vários aqui, né? Tem os artigos, se não me engano, o artigo 16, né, aliás, o parágrafo 16 do artigo 5º, certo? Está aqui, né? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, né? E o 17 diz: é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Esses dois, o 16 e o 17, são parágrafos aqui do artigo 5º que permitem o protesto público, né? E a gente tem ainda o 220, se não me engano, deixa eu ver aqui, sim, né, que é o capítulo 5 da comunicação social, que está aqui na página 110, e o artigo 220, tá, que diz o seguinte, ó: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição, tá? Então, a Constituição protege, né, o protesto e permite e, inclusive, estimula o protesto como uma forma daquilo que o Thoreau chamava de desobediência civil, né, que é isso. O cidadão, e essa posição de cidadão, que é muito a posição do filósofo, né, no exercício público ali do debate social, das exigências de que as coisas modifiquem para melhor, o cidadão tem esse direito e, em certa medida, esse dever, né, de estar o tempo todo cobrando, né, das instituições, das autoridades, do poder mais hegemônico, melhorias para a sociedade, né? Essa briga, muitas vezes, na maioria das vezes, é desigual, né? Você muitas vezes sofre, tortura psicológica, sofre perseguição, né? Mas o fato é que isso é um direito, né, que a Constituição permite para a gente aí, tá? Então, como eu estava dizendo, essa forma, né, que é o protesto, ela se configura de várias formas, né, de várias maneiras, e ela pode ser... vocês sabem aqui no canal que eu já fiz vídeo aqui falando sobre essa coisa dos conceitos, né, o que é arte, o que é filosofia, o que é política, e essas coisas muitas vezes estão misturadas, né? Invariavelmente um ato artístico ele tem ali um cunho político muito forte e vice-versa, né? E a filosofia também está no meio disso tudo. Então, quer dizer, mas se a gente fizer uma distinção aqui, né, a gente tem às vezes uma obra de arte que produz um protesto e quase todas as grandes obras de arte são protestos, né? Ou são críticas, né? Porque a crítica também é uma forma de protesto. É o pensamento crítico ali tentando ou modificar alguma coisa na sociedade ou apresentar um elemento diferente ali que ainda não foi apresentado por ninguém, ou ainda não foi percebido pela maioria, né? E aí também já deixo aqui para vocês essas duas dicas, tá? Ou melhor, essa dica aqui, né? Que é a dica do Marco Gianotti, tá? Breve História da Pintura Contemporânea. Aqui ele vai falar sobre várias formas de protesto, né, da arte contemporânea, tá? E a gente vai chegar no voto de protesto, certo? E aí, pessoal, muitas vezes essas manifestações de protesto, elas são abertamente políticas, né? Vou dar aqui 3 exemplos, tá? Que vêm de 2 experiências históricas muito interessantes nesse nível do protesto, que é o situacionismo francês, que foi um movimento da década de 60, criado pelo grupo do Guy Debord, né? Tá aqui o livro do Guy Debord, O Sociedade do Espetáculo, que é um livraço, um livro sensacional, tá? O Debord é uma figura aí fantástica da história da filosofia, certo? E então o situacionismo francês foi uma forma de misturar arte com política, né? Eles eram marxistas, mas ao mesmo tempo tinham, né, uma visão mais afrancesa ali da coisa e geraram, né, com esse movimento situacionista, esse movimento foi se ampliando dentro das universidades
e gerou o Maio de 68 na França, que é um dos movimentos de protesto mais conhecidos aí da história, né? E deixo aqui mais essa dica desse trabalho aqui do Guy Debord, que se chama, né, Guy Debord, do Anselm Yapp, que é um filósofo alemão. E aqui ele faz um resumo da história do Debord, de outras figuras ali do movimento, como o Raoul Vaneigem, certo? Que era um poeta, né? E aí vocês percebem, inclusive, a mistura que existia entre arte e política aqui nesse movimento francês, tá? Então, o situacionismo francês é um movimento interessantíssimo, que vale muito a pena vocês acessarem, tá? E um outro movimento também muito importante nesse nível do protesto é o movimento das contraculturas, né, dos Estados Unidos. Poesia beatnik, os hippies, os punks, né? E esse livro aqui que eu cito sempre, que é o Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares, do Hakim Bey, ele fala bastante também sobre essa questão, né? E esse livro aqui do Hakim Bey, ele não é um livro histórico, né? Ele não está aqui desenhando, enfim, em sequência os elementos históricos da contracultura. Não, ele é um livro meio que manifesto, né? Então ele está aqui sugerindo várias atitudes, né, contra o sistema, ou aquilo que eles chamam de sistema, enfim, contra o poder instituído, né? E misturando arte com política, o que é o mais interessante da história, tá? Desculpa aí, pessoal, tô um pouco rouco aqui. E aí a gente chega nisso, né, que eu estou chamando aqui de voto de protesto, porque a gente está vivendo, né, uma época muito curiosa, né, na história da humanidade. Porque essa época que a gente está vivendo é uma época em que essa perspectiva de mudança ela é basicamente generalizada. Né? A ideia de mudança virou uma regra praticamente. Tudo tem que mudar o tempo todo. Né? Isso inclusive era um dos eixos da modernidade ali, da virada do século XIX para o século XX, e isso se generalizou de uma forma gigantesca. É claro que nem todo mundo cai nessa homologia, né? Muitas vezes a gente mesmo aqui no canal, volta e meia, aponta a necessidade de olhar para o passado, de estudar aí, né, o que aconteceu antes. Mas o fato é que essa ideia de mudança, ela se transformou numa espécie de vedete, né? É muito importante você exigir mudança, né? Mas ao mesmo tempo mudar por mudar, né? E outra coisa, você pode mudar para pior também, né? Também tem isso, né? Então a ideia de mudança em si, ela não diz muita coisa, né? E aí já cito para vocês aqui, né, aquela música do Gabriel Pensador, que é muito interessante, né, que é o Até Quando, né? Que ele diz, né, até quando você vai levando porrada, porrada, até quando vai ficar sem fazer nada, até quando vai ser saco de pancada, né? E aí ele fala na música de vários temas, né, que são políticos também, né? Escola, emprego e o desemprego, né? Os crimes da polícia, os crimes da justiça que prende pobre e solta rico, né? A programação da TV que programa você, né? Enfim, ele fala isso na música também, fala dos sem terra, e ele chega num ponto que ele toca nessa questão da mudança, né? E aí o trecho diz o seguinte, né? Muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente muda o mundo na mudança da mente, e quando a mente muda, a gente anda para frente, e quando a gente manda, ninguém manda na gente. Então essa coisa da mudança, né? Quando a gente muda, o mundo muda com a gente, né? Essa, como eu falei, é uma das regras do mundo atual, basicamente, né? Tudo tem que mudar o tempo todo, né? A questão, eu já fiz vídeo sobre isso aqui, agora não tem nem uma semana que eu fiz um vídeo sobre os conservadores revolucionários, né? A questão é que se todo mundo tem que mudar, se a mudança virou a regra, né? Os conservadores só conseguem funcionar nesse mundo se eles pegarem essa ideia de mudança, se apropriarem dela, distorcerem ela completamente e adaptar ao discurso deles. Ó, tem que mudar mesmo, mas sabe por que tem que mudar? Porque o mundo está horrível e tem que voltar ao que era antes. Certo? E voltar ao que era antes, leia-se voltar, né, ao atraso, e não para estudar, para aprender com o passado, né? Então isso mostra que essa ideia de protesto, de mudança, ela não necessariamente leva a alguma coisa positiva, tá?
E aí a gente chega ao ponto, né? Sim, só para antes de chegar ainda na questão do voto de protesto, mais duas dicas rápidas aqui, tá? Porque existe uma outra forma de protesto dentro da arte também, da filosofia, que é a forma do manifesto, né? Então tá aqui esse livro do Pedro Duarte, A Palavra Modernista, né? Que fala sobre os manifestos, que também são formas de protesto, né? E formas de buscar. Aí tem um filme também, né? Com a Cate Blanchett, que eu vou fazer um vídeo sobre ele em breve aí, tá? E aqui, esse trabalho aqui do João César de Castro Rocha traz os manifestos do Oswald de Andrade, né, da antropofagia, certo? Então, enfim, esses protestos, eles muitas vezes chegam bem perto da política de Estado, né? Seja pela via das manifestações políticas, que a gente teve em 2013, né, e que nós vamos falar mais amplamente aí num outro vídeo, seja na forma do voto, né? A questão, e essa é a chave aqui do vídeo de hoje, a tentativa de contribuir aqui de maneira reflexiva para isso, é que esse voto, tal voto de protesto, ele parece ser uma grande, talvez uma grande encruzilhada, né, dessa questão da mudança e do próprio protesto como forma de atuação política, né? Por quê? Porque quando você vai estudar de fato todas as figuras que foram protagonistas dessa lógica do voto de protesto, são figuras que não geraram nenhuma modificação na lógica mais ampla do sistema, ou da sociedade de maneira geral. Vamos ver? Vamos dar uma conferida? Olha aqui. O primeiro voto de protesto da história, né, conhecido é o do rinoceronte cacareco, né? Quem é mais antigo aí sabe, em 1959, um rinoceronte recebeu 100 mil votos em São Paulo para vereador, né? Como forma de protesto, né? Porque o voto era impresso, né? E aí podia se escrever o que quisesse na cédula, né? E aí as pessoas, 100 mil pessoas votaram no cacareco, que era um rinoceronte do zoológico de São Paulo, para vereador como forma de protesto. Obviamente isso não mudou porcaria nenhuma, né? Enfim, mas ficou ali apenas a piada, né? E existe o caso mais famoso, que é de 1988, que é o do macaco Tião, né? Que é aqui no Rio de Janeiro. O macaco Tião era do zoológico do Rio, né? Era um chimpanzé do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, que nasceu em 63 e morreu em 96, com 33 anos. Então, morreu de diabetes. O macaco Tião, né, esse nome Tião era homenagem, desculpem, em homenagem ao padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, né, o São Sebastião. E aí, o macaco Tião era aquela figura, né, um macaco raivoso lá que jogava cocô nas pessoas, né, era um macaco engraçado, né. Eu cheguei a ver algumas coisas do macaco porque ele morreu em 96, né, eu nasci em 75, então, quer dizer, eu cheguei a ver aí essa parte aí dessa história eleitoral do macaco Tião. O macaco Tião foi lançado candidato a prefeito no Rio de Janeiro em 88 pela Caceta Popular, né, que era um jornalzinho de piadas, né, que depois virou Caceta e Planeta, né, se juntou com o Planeta Diário lá e viraram Caceta e Planeta. E aí, inclusive, o Gabeira apoiou o macaco Tião na campanha e tal. E o macaco Tião teve 400 mil votos, ficou em terceiro lugar para prefeito do Rio de Janeiro, né? E ele entrou no Guinness como o chimpanzé mais votado da história da humanidade, né? Quer dizer, e aí é isso, né? Essa figura, e naquela época podia-se fazer isso por conta da cédula de papel. Hoje não dá mais para fazer isso. De qualquer forma, as pessoas continuaram votando em certas figuras caricatas como forma de, aspas, protesto, né? Vamos ver, tem pelo menos 3 figuras aí dessa história que são, enfim, características disso aí, né? Em 2002, o Enéas Carneiro, né? Ele foi candidato a deputado e foi o mais votado do Brasil. Ele ganhou 1.600.000 votos. Ele até hoje é um dos mais votados da história. Foi candidato a presidente, inclusive chegou a ter 5% dos votos, né? Era uma figura caricata, usava uma barba gigantesca e aquela, né? Blá, 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 meu nome é Enéas, né? Aquela coisa, né? Enfim, nitidamente caricata.
E aí você vai ver, porque ele era de um partido chamado Prona, né? 56, né? E ele era de um partido chamado Prona. Aí você vai ver, né, o que interessa de fato, que é o quê? O projeto do tal Prona, né? Era um projeto que misturava um certo nacionalismo econômico, porque ele tinha, né, aquela questão com o nióbio e tal, e falava da importância, né, da economia estatal brasileira e tal, mas isso misturado a um conservadorismo radical e antiglobalização, um negócio assim atrasado, e era uma figura conservadora, né? Enfim. E aí, quer dizer, como é que você faz um protesto votando num conservador? Não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido, especialmente uma figura caricata como era o Enéas, né? Desculpa aí, pessoal. Que era um cara, inclusive, que se caracterizava como direita mesmo, né? Ele era abertamente de direita. Em 2006, a segunda figura aí dessa lista foi o Clodovil, né? Aquela figura da televisão, lá, apresentador e tal. E o Clodovil foi eleito em São Paulo também, deputado por São Paulo, foi para a Câmara dos Deputados lá, com 493 mil votos, foi o terceiro mais votado do Brasil. Ele era do Partido Trabalhista Cristão, partido de direita, e depois ele foi para o PR, né, que é o Partido Republicano, que é hoje o partido da Damares, né, que é uma figura que certamente, enfim, recriminaria o Clodovil como um pecador e tal, né? Então, enfim, essa é a lambança brasileira aí, e as pessoas votaram no Clodovil como protesto, né? Enfim, e o Clodovil não gerou nenhuma mudança efetiva na sociedade, por quê? Porque ele era de um partido de direita, né? Então ele contribuiu ali para a manutenção do status quo, né? Foi um protesto, né, vazio, né? E a terceira figura, né, também aí é o mais conhecido, né, da atualidade, porque está vivo ainda, é o Tiririca, né? O Tiririca, então, é uma coisa bizarra, porque ele foi candidato em 2010, ganhou 1.353.000 votos, né? É um dos, né, ele ficou um pouquinho abaixo do Enéas ali, é um dos mais votados da história. E a campanha dele era aquilo ali, ele chegava dizendo, você sabe o que faz um deputado? Não, nem eu, mas vota em mim, quando eu chegar lá eu te conto. Quer dizer, né? E 1.300.000 pessoas votaram num sujeito que dizia, eu não sei o que eu vou fazer lá, né? E o Tiririca, né, foi, né, enfim, se candidatou de novo, foi eleito 4 vezes, né, e não tem assim nenhuma. A única coisa que se pode dizer do Tiririca de maneira efetiva é que ele era um deputado que não faltava. Isso não quer dizer nada, porque você vai lá, né, você vai em todas as sessões, não faz nada e fica ali parado, né? Só que ele tem que votar, e é aí que a gente vê, né? Então vamos lá, o Tiririca votou a favor do impeachment da Dilma, né? Que foi o que jogou a gente nessa bosta que a gente viveu nos últimos 6, 7 anos aí com Temer e depois Bolsonaro. O Tiririca votou a favor do teto de gastos, que foi o que gerou o congelamento dos investimentos em educação e saúde no Brasil, que era, na verdade, a pauta das manifestações de 2013, certo? E aí, pessoal, para finalizar a reflexão do vídeo de hoje, talvez o caso mais bizarro de voto de protesto da história do Brasil, de fato, seja o Bolsonaro. O Bolsonaro é um macaco Tião que chegou lá, né? É um rinoceronte cacareco que chegou lá, né? Por quê? Porque as pessoas que votaram no Bolsonaro, o Bolsonaro na campanha dizia, eu não sei, o que o Tiririca disse, né? O Tiririca disse, você sabe o que um deputado faz? Não, nem eu, mas vota em mim, quando eu chegar lá eu te conto. O Bolsonaro disse para as pessoas a mesma coisa, eu não sei o que eu vou fazer lá em economia, mas eu vou botar um sujeito lá para fazer para mim, que é o Paulo Guedes. E agora está se dizendo enganado pelo Paulo Guedes aí, né? O Bolsonaro é um Tiririca que chegou à presidência da República, né? E a maior prova disso é que você perguntava para as pessoas na campanha, né? Eu conversei, que eu tenho vários amigos bolsominions e pessoas que, né, bolsonaristas que votaram, ou pessoas que votaram no Bolsonaro, não são nem bolsominions, mas votaram no Bolsonaro como protesto, né?
as pessoas diziam, o Bolsonaro, vem cá, por que você vai votar no Bolsonaro? Qual é o projeto? O que você acha de bom ali nele? Eu não sei, eu só sei que pelo menos ele é honesto. Né? Esse pelo menos ele é honesto, ele nasce de duas posições radicalmente vazias de conexão com o processo, que são as posições da generalização, todo político é igual, pelo menos esse aí é honesto. E a posição da negação, né? Que é, nenhum político presta, né? Mas pelo menos esse aí, né? Até hoje nunca roubou, então bota ele lá, entendeu? É um voto de protesto, é a mesmíssima lógica que gerou o voto no Macaco Tião, que gerou o voto no Rinoceronte, no Enéas e no Clodovil e no Tiririca, gerou o voto do Bolsonaro, certo? Então, essa foi a sacada que eu tive aqui ontem, né, refletindo, e decidi fazer um vídeo sobre isso, porque o Bolsonaro foi fruto de um voto de protesto, ou melhor, de algo que é chamado de voto de protesto de maneira, do meu ponto de vista, equivocada. Porque você não está protestando né, sobre nada ali. Não há nenhum tipo de protesto efetivo, você não está ali apresentando uma alternativa. Você está colocando uma caricatura para poder meio que debochar, né, de algo que você entendeu errado. Né? E aí a consequência é essa aí. A gente passou 4 anos, né, tomando no lombo, né, de um governo radicalmente antinacional, antipovo, né, enfim, que prejudicou a maioria das pessoas no Brasil, né, e a gente está tendo que consertar agora. Certo, pessoal? Então, assim, pelo menos ele é honesto, né? Isso não existe em política. Né? O brasileiro tem que aprender a entender as diferenças de projeto, porque é só aí que a coisa muda. Então estude o partido, estude a linha ideológica do partido, e digo mais, se for de direita, não vote neles. Né? Porque o que interessa para a direita é o interesse pessoal, o interesse privado, polícia no lombo dos outros. Né? E para finalizar a nossa reflexãozinha aqui, tá? O voto de protesto é o retrato do esvaziamento do protesto, da crítica. O voto de protesto é a face homológica e anestesiada da mudança. Né? Quando eu digo homológica, é que essa ideia de que tudo tem que mudar. Né? E aí você está caminhando, né? Mas tem que mudar, então vamos mudar para pior. Né? E aí, em 100% dos casos, ele leva à manutenção do estado de coisas. Né? Tiririca votou a favor do impeachment, o Clodovil era de um partido cristão, né? O Enéas era um conservador, o Macaco Tião, né, não podia ajudar, coitado, né? E o Rinoceronte menos ainda. Né? Então, enfim, e o Bolsonaro, né, foi o pior caso de voto de protesto, porque gerou isso aí que a gente viveu nos últimos 4 anos. Tá? Então, pessoal, vamos pensar melhor, vamos refletir melhor, né? Porque voto de protesto mesmo é votar em quem tem projeto, certo? E quem tem projeto no Brasil é a esquerda, tá? E aí, eu ia falar um pouquinho sobre esse livro aqui também, que é o Cidades Rebeldes, né? Que justamente fala, tem vários textos aqui sobre as manifestações, conectando com essa ideia de protesto, mas eu vou deixar para fazer isso aqui no próprio vídeo lá das manifestações, ou talvez eu faça até mais de um vídeo a respeito, né? Porque tem bastante coisa para falar sobre isso, tá? E a gente vai refletindo aí esse tema, né, nas próximas semanas, beleza? Então, pessoal, vamos protestar certo, vamos votar melhor para deputado, vamos votar melhor para senador, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, fui!